Então eu vou gravar agora o meu comentário sobre esses dois documentários que a gente assistiu para a disciplina, que é O Longo Amanhecer e Um Sonho Intenso. Ambos do José Mariani, né? Eu acho que assistir os dois assim na sequência juntos é como a gente meio que tentar montar um quebra-cabeça para entender o desenvolvimento do Brasil mesmo, porque no Brasil parece que a gente está quase conseguindo as coisas. O Brasil quase isso, o Brasil quase aquilo. Está sempre quase se tornando isso e nunca chega num desenvolvimento completo, né? Eu acho que ali em Longo Amanhecer o título é muito bom porque parece que o Brasil vive um eterno amanhecer, né? A luz está surgindo, a promessa está lá, mas o sol ele nunca termina de subir. Ou seja, ele traz uma ideia de que é uma grande verdade, no meu pensamento, que é de que não é falta de dinheiro. Porque se a gente parar para pensar, o nosso país ele é mergulhado há anos em corrupção. É muito dinheiro em corrupção. E mesmo assim o Brasil é muito rico. O Brasil consegue fazer muita coisa. E eu defendo a ideia que os problemas do mundo eles não se resolvem pelo dinheiro, porque se fossem resolvidos pelo dinheiro, já teriam sido resolvidos. A fome, a falta de moradia, todos os problemas. Existe dinheiro no mundo para se resolver, mas há interesses que não permitem que eles não sejam resolvidos. Ou seja, não é o dinheiro o problema. Então ele nos traz essa ideia de que é a estrutura. A estrutura que não deixa que as coisas se resolvam, né? Eu vi que ele fala ali no mimetismo, que é o que a gente vê, né? Isso a gente vê hoje claramente porque as elites parece que querem consumir o que tem nos países de ponta, assim, tipo, penso em Nova York, Paris, mas eles querem chegar nesse ponto sem ter uma estrutura de base. O Brasil tem... Vamos pensar num exemplo assim simples. O Brasil tem que ter uma mão de obra qualificada, tem que ter pessoas de curso superior, mas não se investe em educação de base. Ou seja, tu não tem uma transformação na estrutura e tu quer ser comparado com outros países. Eu quero ser comparado com os Estados Unidos, eu quero ser comparado com a China, eu quero ser comparado com a França. Tá, mas o que tu fez na estrutura que esses países fizeram para que tu conseguisse atingir esse padrão? O Brasil não tem essa sustentação, entendeu? É modernidade, o Brasil consegue acompanhar nas modernidades, mas é muito precário as coisas no Brasil. E aí, num Sonho Intenso, eu acho que faz um balanço desse processo. O filme mostra que o Brasil cresceu muito entre 30 e 80, né? 1930 e 1980, mas foi um crescimento que esqueceu de... Como é que eu vou dizer? Que não foi dividido igual. Ou seja, que aumentou muito a disparidade. O bolo do crescimento não foi dividido. Os economistas no documentário, eles até dizem, nós nos modernizamos, mas não nos tornamos modernos de fato. Fizemos aviões e indústrias, mas mantivemos a desigualdade da época colonial. É a famosa modernização conservadora. Eu acho que, nesse sentido, o exemplo prático que a gente tem é a inteligência artificial. Porque se fala muito, a inteligência artificial, a inteligência aqui, mas eu acho que ela ainda vem aumentando muito a desigualdade. Porque algumas pessoas têm um acesso a uma determinada tecnologia e elas se distanciam ainda mais daquelas pessoas que não têm acesso ou têm um acesso a uma tecnologia precária, assim. E então, como que esses documentários se conectam com agora, com o 2026 que a gente está vivendo? Hoje eu acho que o Brasil e o Sul global assim, enfrentam uma desindustrialização. A gente volta, o Brasil mesmo é um grande exportador de minério, de grãos, que tem um poder muito forte no PIB, mas não gera empregos qualificados, que o Furtado acabava defendendo essa ideia. E se a gente pensar, porque acho que a gente tem no Brasil uma grande ênfase no agro, né? Tipo, tudo é agro. O agro é pop, o agro é tudo, né? Só que as pessoas confundem muito o agro, tipo, eu já vi em posts assim, tipo, a senhora, a funcionária que trabalha numa dessas, uma fábrica dessa exportadora de grãos, de alguma coisa, que faz o café.
ela acha que ela é agro, tu entende? As pessoas que trabalham, né, nessa cadeia acham que são agro. Na verdade, agro são os grandes latifundiários. Tem todo um processo que gera alguns empregos, mas se a gente pensar no tamanho do agro, ele não gera nem... Quando a gente começa a estudar as verdadeiras empresas, as empresas que geram mais empregos são as médias e pequenas empresas. As grandes empresas, elas geram um número muito baixo assim, de empregos, se considerar o grande volume de dinheiro que elas movimentam. Então a gente deposita no agro e a gente tem uma confusão muito grande. Eu até tive com um colega de trabalho que é vereador até em Pelotas, uma discussão porque ele dizia que ele era agro, né? Eu disse, por quê? Porque quando eu trabalhei com meu pai há um tempo atrás a gente plantou soja e tal. Não, a gente plantou arroz. Ele disse assim. Eu disse, mas eu acho que tem que fazer uma grande diferenciação entre agricultura, né? Porque o que alimenta a gente mesmo é a agricultura. E aí, só que eles acham que plantou ali no quintal é agro. Tudo é agro. Só que não, a gente parar, os 3 pilares do agro é cana-de-açúcar, soja e milho. O que fica mais pra gente assim é o milho, porque a gente produz também uma pecuária muito grande, então acaba ficando. Mas o soja e a cana-de-açúcar é tudo exportação. Então, e é uma cadeia que movimenta muito dinheiro. Só que, tipo, se a gente pegar... Onde é que o agro mais movimenta dinheiro? Em insumos, em herbicidas, essas coisas. E aí 78% vem de fora. A gente importa esse dinheiro, ou seja, grande parte do lucro do agro, ele vai para comprar insumos de fora do Brasil, ou seja, o dinheiro vai para fora do Brasil. Aí vem uma parte do lucro desses grandes empresários também mandam para fora do Brasil. Então, a parte que fica, se tu considerar do agro, é muito pequena. Tá, mas por quê? Porque a gente não desenvolve... Se a gente tivesse uma rede de indústria assim, que conseguisse desenvolver o sistema de produção de herbicida mesmo, vamos supor, que o Brasil conseguisse desenvolver, porque o Brasil ele tem muita matéria-prima, mas ele não consegue beneficiar essa matéria-prima, e ele vende a matéria-prima e compra de fora o produto feito. E isso tem um custo muito grande. O Brasil acaba perdendo muito dinheiro. O Brasil não consegue investir nessa base de produzir coisas, de explorar as terras raras mesmo, por exemplo. Então, acaba que se produz muito aqui, se movimenta muito dinheiro e esse dinheiro acaba indo para fora. É aquilo que eu falei anteriormente. Tipo, a gente quer se comportar como uma França, como os Estados Unidos, mas a gente não fez a estrutura para chegar lá. Ou seja, a gente quer pular lá em cima já, pular alguns degraus. E aí por isso que a gente nunca chega, porque não tem essa escalada, nada acontece da noite para o dia. E eu acho que também tem o desafio um outro ponto importante é da economia verde. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, sobre energia limpa, sobre desenvolver uma qualidade melhor de coisas que tenham essa consciência social, só que a gente acaba que não tem essa evolução nesse sentido também, de desenvolver coisas de base que consiga produzir o hidrogênio verde. Me chamou a atenção que na campanha eleitoral aí de Pelotas, o candidato a prefeito, que foi o Irajá, que é um senhor já, e num debate ele trouxe a questão do hidrogênio verde, trouxe essa questão que os outros candidatos, que deveriam ter uma preocupação, os outros candidatos nenhum falou, e nem debateram sobre isso, porque eu acho que nem sabiam do que estavam falando, né? E aí tu vê um senhor que eu acho que ele é considerado muito importante pelo tempo que ele teve na cidade, ele desenvolveu muito a cidade, sei lá, 30, 40 anos atrás, não sei se tudo isso, e ele trouxe uma visão de futuro, assim, tu vê um cara, não sei, acho que ele deve ter uns 80 anos quase, e ele trouxe uma ideia que os novos não estão nem pensando, que a gente não viu os outros candidatos falando. Então, essa consciência eu acho que falta nos planos de governo, falta nesse sentido. Então, eu acho que a ideia clara que fica desses 2 documentários, assim, é que o desenvolvimento não é só dividir números num gráfico, é um projeto de nação. Enquanto o crescimento econômico ele não servir para eliminar a pobreza ou a dependência de tecnologia, o Brasil vai ficar preso nesse longo amanhecer. Eu acho que assistir esses documentários é meio que um convite para a gente parar de sonhar com as coisas e começar a agir. Principalmente nas estruturas. Eu acho que a gente tem que fortalecer, sei lá, eu acho que há alguns anos atrás a China penalizou o seu povo por condições de trabalho, por tudo, em busca de
de uma era de desenvolvimento que ela conseguiu chegar agora. Mas lá atrás teve muitas questões de direito trabalhista e tal que se penalizou o povo. Mas um outro ponto importante que eles viram, que o Japão viu, que a Índia viu e tá fazendo também, é a questão da estrutura. Tipo, não tem como tu ter uma mão de obra qualificada. Posso abrir 1000 universidades, mas se o aluno... quem chega nessa universidade? Qual é a base que esse aluno vai ter no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico até chegar na universidade? Abre um monte de ensino técnico. Que base esses alunos estão chegando ali? Porque eu conversava com um professor meu no IFSU e ele disse que os jovens chegam no ensino médio e não tem, pede para fazer uma redação e eles não conseguem fazer uma redação. Então a gente tem que voltar lá atrás. Como é que está a nossa estrutura educacional? E eu acho que qualquer país só pode pensar em ter uma população evoluída no sentido até educacional, no sentido de mão de obra qualificada, essas coisas, se começar a investir desde a base. E a gente sabe que a nossa base é muito precária. A gente discute, não pode ensinar educação de gênero, não pode fazer tal coisa na escola, a questão dos banheiros. Deus o livre, uma escola tem um banheiro unissex. Mas tem escola que não tem nem banheiro. Tem escola que chove dentro. Tem escola que não tem água para as crianças. Então eu acho que a gente às vezes perde muito tempo discutindo o que a mídia coloca pra gente, o que é pautado na agenda das mídias, e a gente esquece dos nossos problemas estruturais. Então eu acho que a lição que fica aqui é que é um grande problema de estrutura e a gente quer chegar lá em cima sem construir os degraus para conseguir chegar nisso.